Bem-vindos ao podcast O Sangue que há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com os especialistas ao longo de vários episódios. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar de leucemia mieloide crónica. Tenho comigo o professor Manuel Abcacis, hematologista, presidente da APCL. Muito obrigada por estar connosco. Começava por lhe pedir para nos explicar o que é este tipo específico de leucemia. Certo. Olha, a leucemia mieloide crónica é uma das muitas variantes de leucemia que nós conhecemos. Como o nome diz, crónica é uma doença crónica, na imensa maioria dos casos, e é uma doença que reúne características muito especiais, porque é dos pouquíssimos casos conhecidos em que uma única alteração genética desencadeia a doença. Quando eu digo genética, não quer dizer que seja hereditária. É uma alteração que ocorre em determinada altura da vida. Nós não sabemos concretamente porquê. Sabe-se que, por exemplo, doentes que foram expostos a grandes doses de radiações, e o exemplo mais conhecido é o exemplo das explosões atómicas no Japão, depois no final da Segunda Guerra Mundial, verificou-se que nesses doentes há um número maior de casos de leucemia mieloide crónica. Mas isto acontece porquê? Porque as radiações provocam uma lesão do ADN. E, portanto, agentes que provoquem lesões que desestabilizem o ADN podem dar origem a doenças hematológicas malignas, nomeadamente a leucemia mieloide crónica. Agora, a leucemia mieloide crónica, como eu dizia, tem de facto uma característica, é que tem uma única lesão, que é conhecida na nossa gíria pela presença daquilo que nós chamamos o cromossoma Filadélfia. Chama-se Filadélfia porque foi descrito pela primeira vez num doente americano que vivia em Filadélfia, e, portanto, a partir daí ficou conhecida por a doença associada ao cromossoma Filadélfia. E, de facto, foi possível, com o avançar da ciência, conseguir perceber quais eram as alterações moleculares que estavam subjacentes à existência deste cromossoma. E verificou-se que, de facto, neste cromossoma há um gene diferente, um gene oncológico, um gene maligno, que codifica uma proteína, e essa proteína depois vai provocar o crescimento exagerado das células e a sua transformação maligna. Uma única proteína tem essa função, não é? Portanto, tudo isto é um trabalho de investigação básica ao longo de muitos anos, com muitas equipas de investigação, mas de uma elegância extrema, que se conseguiu penetrar no interior da célula, no núcleo da célula, perceber que essa mensagem é transmitida do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para a membrana das células, e, portanto, toda esta cadeia é uma cascata sucessiva de sinais que tem origem num evento único. E o que é fantástico é que, no final dos anos 90, um grupo de investigadores americanos conseguiu sintetizar uma molécula que bloqueia a transmissão deste sinal. E, portanto, com isso conseguiu-se que uma doença que antes era invariavelmente fatal, as pessoas viviam 2-3 anos, só se salvavam aqueles que faziam transplantação de medula óssea, que tinham a sorte de conseguir fazer um transplante, mas todos os outros acabavam por morrer 2-3 anos mais tarde, não é? E hoje tem uma esperança de vida? Igual à da população em geral, praticamente. A introdução deste medicamento veio, de facto, foi mágico. Isto foi chamada a bala mágica, foi capa da revista Time há uns anos atrás, nos finais do século XX, e foi o abrir da porta para um conjunto de investigações de ciência básica em outras doenças. Foi a prova provada que, conhecendo os mecanismos moleculares da doença, é possível, pelo menos teoricamente, no laboratório, criar
medicamentos, moléculas que vão bloquear essa cascata de sinais, não é? Bem, portanto, isto resumindo, eu vivi, já tenho uma idade respeitável, recordo-me bem do que era para nós o drama da leucemia mieloide crónica. Nós tínhamos sentado à nossa frente um doente com 30 ou 40 anos, que se sentia, na maior parte das vezes, bastante bem, que na fase inicial da doença nós dávamos um medicamento que era um medicamento com efeito cosmético, por assim dizer, porque era eficaz durante uns meses em que conseguia reduzir a produção de células leucémicas, mas o mecanismo da doença continuava inalterado e, portanto, passado esse tempo, eles acabavam por morrer, não é? Ao ponto de que, quando eu comecei a fazer transplantação de medula óssea no IPO em Lisboa, mais ou menos metade dos doentes que nós transplantávamos eram doentes com leucemia mieloide crónica. Hoje em dia é raríssimo. Isso foi há quantos anos? Foi em 1987, portanto está a ver há quanto tempo. Mas evoluiu-se imenso também. Evoluiu-se imenso. É evidente que há casos, felizmente raros, de doenças que, por vários mecanismos, se tornam resistentes a estes medicamentos novos, não é? E para esses o transplante continua a ser a solução, continua a ser a resposta, não é? Mas é um número relativamente residual de casos, não é? Hoje em dia... portanto, nos outros casos é uma doença crónica controlável com um medicamento de toma diária? De toma diária. É um via oral? Via oral, é um comprimido. Há vários... Depois apareceu esta primeira molécula que se designou por imatinib, e depois nós já temos moléculas de segunda geração e até moléculas de terceira geração que permitem tratar doentes que a determinada altura resistem, já deixam de responder ao primeiro, passam para a segunda, e outros deixam de responder ao segundo, passam para o terceiro, sem necessitar de transplante. Não é? É evidente que... E com qualidade de vida? Sim, com qualidade de vida. É evidente que se nós nos lembrarmos antes destes medicamentos que nós designamos por inibidores da tirosina sinase, portanto, isto é este conjunto de medicamentos, um dos medicamentos utilizados com algum sucesso era o interferão. O interferão era injetável e as pessoas aí tinham efeitos secundários marcadíssimos, com uma perda de qualidade de vida muitas vezes dramática, ao ponto de não conseguirem tolerar o tratamento. Portanto, comparado com isso, é evidente que tem alguns efeitos secundários, tem algumas toxicidades que o tempo veio a demonstrar que existiam e, portanto, é preciso que estes doentes sejam acompanhados por um especialista de hematologia e, preferencialmente, por alguém que tenha uma experiência no tratamento de leucemia mieloide crónica, não é? Portanto, é um exemplo, muito curiosamente, um erro da natureza que foi possível corrigir e que veio abrir as portas para toda uma nova perspectiva de tratamentos para doenças oncológicas, que hoje em dia não são só de doenças de sangue, mas há alguns tumores sólidos, carcinoma da mama, carcinoma do pulmão, o do cólon, que graças a esta abertura depois vieram a beneficiar de outros medicamentos, com outros mecanismos, mas a base foi esta, precisamente. Não é? Portanto, a leucemia mieloide crónica, de facto, é uma doença fantástica. Eu penso que é uma experiência da natureza difícil de perceber, difícil de conceber um modelo melhor do que este. Não é? De resposta científica a um erro da natureza. Não é? E até, deixa-me só acrescentar uma coisa, porque isto é uma curiosidade, mas que não deixa de ser relevante. Quando o medicamento foi introduzido, o imatinib, há aqui 2 ou 3 episódios que eu acho que ilustram um bocadinho isto. Ele foi desenvolvido por um grupo de investigadores americanos e que não conseguiram depois o suporte financeiro para
financiar A investigação. a comercialização, passar da bancada para o doente, não é? From bench to bedside, como nós dizemos, não é? E aquilo, houve uma companhia suíça, a Ciba-Geigy, que na altura se interessou, mas que na altura foi comprada pela Novartis. Okay. E a Novartis achou que... Quantos doentes com leucemia mieloide crónica é que existem por ano no mundo inteiro? Não sei, são, por exemplo, em Portugal são para aí 30 ou 40. Quer dizer, a escala mundial, que isto não é uma molécula, nós estamos interessados em investir aqui porque isto não é comercial, comercialmente não tem grande expressão, coisa. Bem, eu acompanhei isto, vivi isto muito de perto. Dava muito bem com o professor John Goldman, que era considerado o papa da leucemia mieloide crónica. E o John Goldman foi à Suíça ter uma reunião com o Novartis e dizer-lhes aos meus amigos: vocês não podem só pensar no número de doentes novos por ano, mas não se esqueçam que esta molécula, estes doentes passam a ter uma doença crónica e, portanto, vão-se acumulando, não morrem. Portanto, vendeu-lhes a ideia de que aqui havia uma rentabilidade a longo prazo, não é? Olha, e foi tanto assim que durante vários anos foi o blockbuster, foi o medicamento com o maior sucesso da Novartis. Foi aquele que trouxe mais retorno financeiro, não é? E posso lhe dizer, nós quando começámos a tratar doentes aqui em Portugal com isto, o custo mensal de um doente andava à volta dos 5.000, 6.000 euros por mês para uma pessoa. Para uma pessoa, não é? E é evidente que isso era, na altura, quer dizer, estamos a falar de 2001, 2002, aquilo de facto era muito, e é muito dinheiro, de qualquer maneira, não é? Se a pessoa pensar isto vezes 12, vezes não sei o quê, não é uma fortuna. Bem, hoje em dia já perdeu a patente. O imatinib perdeu a patente em 2017, 18, variou um pouco, nos Estados Unidos foi um pouco mais tarde, na Europa foi mais cedo. Sabe quanto é que custa hoje um tratamento com o imatinib por mês? À volta de 50 euros. É de facto um... Não é? Sim. Quer dizer, é uma resposta científica quase perfeita, como dizia. Exatamente. Exato. Portanto, é evidente que isto leva-nos a pensar que, ok, a investigação exige grandes capacidades financeiras, é legítimo que a indústria farmacêutica, quando investe nestes medicamentos, queira ter o seu retorno, porque os acionistas estão do outro lado a dizer, bem, nós queremos ter o retorno daquilo que investimos na coisa, não é? Mas depois as coisas têm de se encontrar no equilíbrio, não é? Até uma altura, portanto, isto é uma à parte. Não, é muito interessante. E é muito interessante que este caminho científico... Que se fala também, se sublinhe também estes sucessos da investigação científica e da relevância que ela tem para o dia-a-dia de determinadas pessoas e de uma doença muito complicada, sem dúvida, aparentemente, inicialmente, não é? Nós hoje em dia temos centenas de pessoas em Portugal que vivem com leucemia mieloide crónica e que fazem uma vida absolutamente normal. Queria só perguntar como é que se diagnostica, também é fácil, não é? Diagnostica-se... Em alguns casos, as pessoas fazem uma análise de rotina e podem aparecer glóbulos brancos aumentados e depois, a partir daí, faz-se uma cascata de exames, não é? Outras vezes, as pessoas aparecem com sintomas mesmo, sentem-se cansadas com facilidade, podem sentir um desconforto na parte do abdômen, e isto é devido a uma dilatação grande do baço, não é? Portanto, pode comprimir o estômago, dar dores, e dar falta de apetite, e dar emagrecimento, e dar uma sudação, suar exageradamente, não é? E, portanto, as pessoas vão fazer uma análise. Aconteceu muitas vezes o número de glóbulos brancos de uma pessoa normal é entre os 5 e os 10 mil. Eu cheguei a ver doentes com 400 e 500 mil. Sabe o que é, sim, não é? Quer dizer, aquilo... De facto, não... não. Portanto, o diagnóstico é feito. Os sintomas, não há sintomas específicos. Porque o cansaço, a falta de forças, a falta de apetite... Podem querer dizer várias coisas, não é? Pode dizer muita coisa. É preciso a pessoa fazer análise e depois, a partir dos resultados destas análises, primeiro que tudo, olhar para o doente. Não é? Se um doente com estas queixas me surge à frente, eu vou examiná-lo e ponho a mão na barriga e vejo que ele tem um baço muito dilatado, logo oriento o meu raciocínio de uma determinada maneira, exatamente. E, portanto, hoje muitas vezes
com esta história dos registros eletrónicos, dos doentes, estas coisas todas, não há muito tempo para as pessoas conversarem com o doente, fazerem uma história clínica como deve ser, é uma coisa que se perde. A observação de um doente também, porque, afinal de contas, nós não, por muitos taques, ressonâncias magnéticas e coisas sofisticadas que se façam, os nossos ouvidos e as nossas mãos e saber observar um doente é fundamental, não é? E depois o recurso aos auxiliares diagnósticos, que são muitos, não é? O diagnóstico final da leucemia mieloide crónica é dado pela presença deste cromossoma Filadelfia que eu lhe disse. Para isso, os doentes devem fazer um exame da medula óssea, uma punção para retirar um pouco da medula óssea, observar as características que as células têm e depois fazer estudos genéticos para ver se o cromossomo Filadelfia está presente ou não, não é? Ou há casos bastante raros em que não se consegue detectar o cromossomo Filadelfia, mas a alteração molecular que ele condiciona está lá presente. Portanto, por uma técnica muito mais sofisticada, chamada PCR, nós conseguimos ir demonstrar que está lá a alteração genética. Não é? Há vantagens em ser detectado mais precocemente? Eu acho que há vantagens porque, veja uma coisa, isto é aplicável a qualquer doença oncológica. Quanto mais tempo, quanto maior for o intervalo entre o início do aparecimento da doença e o seu diagnóstico, há múltiplas divisões celulares, há uma proliferação e aí vão aparecer vários subclones. E muitas vezes estes subclones são mais agressivos que a célula original. E, portanto, o ideal é que o intervalo entre o diagnóstico e o início do tratamento seja tão curto quanto possível, porque aí a probabilidade de haver clones resistentes é bastante menor, não é? Portanto, mas isto é aplicável a qualquer doença oncológica, porque o princípio de uma doença oncológica é precisamente essa, o aparecimento de uma população maligna clonal que depois, ao longo do tempo, vai proliferando e vai originando vários subclones que muitas vezes são mais agressivos que o original. Na origem de um processo deste estará o médico de medicina geral e familiar? Eles estão... Sim, quer dizer, é evidente que a leucemia mieloide crónica é uma doença muito rara. Felizmente, há muitos médicos de família que ao longo da sua vida nunca terão a oportunidade de ver um caso. Certo. Há outros que verão um caso ou dois, mas agora, o que importa é que eles, olhando para as análises, percebam que há qualquer coisa ali que não está bem e refiram rapidamente ao especialista. Exatamente. Porque eles não têm que saber estas minudências do que é a doença, não é? Porque é impossível, quer dizer, não faz parte daquilo que é exigível aos médicos de família. É só terem a sensibilidade para referenciar. Precisamente. Muito obrigada, professora Manuela Abcacis. Termina aqui este episódio de O Sangue que há em Nós. Agradecemos a participação do professor Manuel Abcacis, presidente da APCL, hematologista, referência nesta área em Portugal. Agradecemos também a si que nos esteve a ouvir, que nos viu. Esperamos ter contribuído para explicar e dar contexto a estas questões à volta dos cancros do sangue. É este o propósito do podcast da APCL. Os episódios estão disponíveis no canal de YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Até ao próximo episódio.